Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 55 do curso de Matemática para FCC. Vamos falar de porcentagem e da taxa de variação percentual. Veja a próxima imagem. Taxa de variação percentual. O que significa taxa de variação percentual? Nós vamos representar a taxa de variação percentual com a letra delta. Então, delta vai representar a taxa de variação percentual. Chamamos de taxa de variação percentual a medida percentual de quanto a variável aumentou ou diminuiu. Sendo assim, temos V indiciante, o valor antigo da variável, o valor anterior. V índice novo, o valor novo da variável. Então, V ante, valor anterior, valor antigo. V novo, valor novo. E o delta, a taxa de variação percentual. Então, temos aqui uma fórmula. O delta, a taxa de variação percentual, será definida como sendo o valor novo menos o valor anterior dividido pelo valor anterior. É o V novo menos o V ante sobre o V ante. Valor novo menos o valor anterior dividido pelo valor anterior. Ou se você dividir o valor anterior pelo valor anterior, vai dar 1. Então você pode reescrever dessa maneira. A taxa de variação percentual pode ser escrita como sendo valor novo dividido pelo valor anterior. Depois disso, menos 1. Então, você pode aplicar esta primeira fórmula ou esta segunda fórmula. As duas fórmulas produzem a taxa de variação percentual. Vamos a um exemplo? Veja um exemplo. O preço de um produto aumentou de R$ 500 para R$ 525. Qual foi a taxa de variação percentual do preço? Vamos à solução. Solução. A ideia é a seguinte, ó. Você tinha aqui uma época que eu vou chamar de uma época zero. Nesta época zero, um produto tinha um valor, tinha um preço, tinha um valor, que eu vou chamar de valor antigo ou valor anterior. Esse valor anterior era R$ 500. R$ 500. Aí, passou o tempo, olha o tempo passando, opa, chegamos numa outra época, que eu vou chamar de uma época 1. E nesta época 1, o valor do produto mudou, alterou, passou a ser um valor novo, um preço novo. Então, temos aqui um valor novo, que passou a ser R$ 525. Passou a ser R$ 525. Isto significa que o preço, o valor do produto mudou. Variou de 500 para 525. Eu quero saber qual é a variação, mas a variação em porcentagem. Quero saber qual foi a taxa de variação percentual. Acabamos de ver que a taxa de variação percentual pode ser calculada pela primeira fórmula aqui, que seria o valor novo menos o valor anterior dividido pelo valor anterior. Esta seria a taxa de variação percentual. Então, vamos aplicar. Teremos aqui a taxa de variação percentual é igual a o valor novo é R$ 525, menos o valor anterior, que é R$ 500, dividido pelo valor anterior, que é R$ 500. Então, no numerador você tem 525 menos 500, tem 25 sobre 500. E 25 sobre 500 dá para simplificar. Dá para simplificar por 5. Simplificando por 5 em cima e embaixo,
25 por 5 dá 5. 500 por 5 dá 100. Você fica com 5 sobre 100. 5 sobre 100. Mas 5 sobre 100 é 5 por 100. E 5 por 100, 5 por 100, o nome já diz. 5%. Essa é a taxa de variação percentual. Quando a taxa de variação percentual for positiva, significa que o valor aumentou. Se ela for negativa, o valor diminuiu. Então, uma taxa de variação positiva, houve um aumento. E uma taxa de variação negativa, houve um desconto. Então, 5% foi a variação percentual. Tranquilo, né? Vamos a outro exemplo. O comerciante comprou um produto por R$ 1.500 e revendeu um mês depois por R$ 1.725. Qual foi a taxa de variação percentual no mês? Vamos à solução. O comerciante comprou o produto por R$ 1.500 e revendeu um mês depois por R$ 1.725. Então vamos pensar. No início, numa época zero, esse produto tinha um valor, que seria o valor anterior. Esse valor anterior era R$ 1.500. R$ 1.500. Um mês depois, passou o tempo. Vamos para uma outra época, uma época 1. Um mês depois, ele vendeu isto por R$ 1.725. Significa que o valor mudou. Mudou para o valor novo. E este valor novo era R$ 1.725. Então o valor do produto variou. Eu quero saber qual é a taxa de variação percentual. Qual foi essa variação em porcentagem? A taxa de variação percentual pode ser definida como sendo o valor novo menos o valor anterior dividido pelo valor anterior. Nesse caso, o valor novo é 1.725, menos o valor anterior, que era 1.500, sobre o valor anterior, que era 1.500. No numerador, você tem 1.725 menos 1.500, você tem 225 sobre 1.500. Mas dá para simplificar. Observe o numerador e o denominador. Dá para simplificar por 15. Se eu simplificar 225 por 15, dividindo 225 por 15, dá 15. E se eu dividir 1.500 por 15, dá 100. Então você fica com 15 sobre 100. 15 por 100. E 15 por 100, 15 por 100, o nome já diz, é 15%. Isto significa que para esse comerciante, o valor do produto aumentou 15%. Houve uma variação positiva de 15%. Tranquilo, né? Vamos a outro exemplo de taxa de variação percentual. Veja esse exemplo. Um capital de R$ 25.000 foi aplicado durante 3 meses, produzindo um montante de R$ 27.350. Qual a taxa trimestral dessa aplicação? Vamos à solução. No início, você tinha um capital, você tinha o teu patrimônio, que seria o teu capital. E esse teu patrimônio, ele inicial, numa época zero, era R$ 25.000. Então, o teu patrimônio anterior era R$ 25.000. R$ 25.000. Aí, esse patrimônio mudou.
3 meses depois, vamos para um outro período, mudou para um valor novo. O patrimônio passou a ter um valor novo. Um valor novo de R$ 27.350. Então houve uma variação no patrimônio. E essa variação em porcentagem será a taxa de variação percentual, que nesse caso, nos 3 meses, de um período para outro, será a taxa de juros desta aplicação. Então, a taxa trimestral será a taxa de variação no trimestre. E a taxa de variação é calculada como o valor novo menos o valor anterior dividido pelo valor anterior. Ora, teremos aqui o valor novo do patrimônio é 27.350, menos o valor anterior, que era 25.000, sobre o valor anterior, que é 25.000. Nós podemos simplificar um pouco. 27.350 menos 25.000 dá 2.350. Sobre 25.000. Você pode simplificar aqui e aqui. Vai ter 235 dividido por 2.500. E se você dividir 235 por 2.500, você sabe fazer conta de dividir, essa conta vai dar 0,094. Essa é a taxa de variação percentual. Só que essa taxa não está em porcentagem, ela está na forma unitária. E para passar da forma unitária para a forma percentual, você multiplica por 100 e coloca o símbolo de porcento. Multiplicando por 100, teremos 9,4%. Então, a variação em 3 meses, a variação em um trimestre desse patrimônio foi de 9,4%. Isso significa que a taxa trimestral foi 9,4%. A alternativa correta a gente encontra na letra C. Outro exemplo para o concurso de professor fundamental. Diz assim, com o objetivo de levar seus alunos a resolverem situações, problemas que envolvem diferentes representações de números racionais, bem como o conceito de porcentagem, um professor pediu a eles que descobrissem qual foi o aumento percentual. O aumento percentual é a taxa de variação percentual. Será positiva, pois ele está falando que é um aumento do preço de um cachorro-quente, quando passou de R$ 2,50 para R$ 3,50. Os alunos que resolveram corretamente o problema encontraram como resposta... vamos à solução. Bem, vamos lá. No começo, numa época inicial, o cachorro-quente tinha um valor, tinha um preço, que era o valor anterior do cachorro-quente. Ele era R$ 2,50. Aí passou o tempo. Vamos para uma época nova, uma época 1. E o valor do cachorro-quente mudou. Mudou para um valor novo. E esse valor novo seria R$ 3,50. Isto significa que houve uma variação no preço do cachorro-quente. E eu quero esse aumento percentual, eu quero a variação percentual, eu quero a taxa de variação percentual. Taxa de variação percentual, nós já vimos que é o valor novo menos o valor anterior, tudo isso dividido pelo valor anterior. Então temos o valor novo do cachorro-quente é R$ 3,50, menos o valor anterior, que era R$ 2,50.
dividido pelo valor anterior, que era 2,50. No numerador, 3,50 menos 2,50 é igual a 1. No denominador, 2,50 é 2,5. Então agora você tem que dividir 1 por 2,5. E você sabe fazer essa conta de dividir. Dividindo 1 por 2,5, você vai encontrar 0,40. Então a variação foi de 0,40. Mas ele quer a variação em porcentagem. Para passar para a porcentagem, você multiplica por 100 e bota o símbolo de porcento. Multiplicando 0,40 por 100, daria 40%. Logo, houve um aumento no cachorro-quente de 40%. 40% é a taxa de variação percentual. A alternativa correta encontramos na letra C. Letra C da questão da Carlos Chagas. Letra C. Taxa de variação percentual. Bem, espero que você tenha acompanhado. Veja novamente e volte na fórmula. Decore aquelas duas fórmulas que nós apresentamos logo no início da aula, né? A taxa de variação percentual, ela pode ser calculada desta maneira ou desta maneira. Nós aplicamos sempre a da esquerda, mas você pode também fazer a conta com essa fórmula da direita. É só substituir os valores. Bem, vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.